Quando Pedro ofereceu sua bicicleta a um estranho no parque, dizendo: "É para minha mãe comer", ele não imaginava que aquele gesto desesperado mudaria 3 vidas para sempre. O milionário Hernandes poderia ter apenas dado o dinheiro e seguido em frente, mas algo naquele menino corajoso e em sua mãe orgulhosa o fez parar. Se inscreva no canal e deixe seu like. E comenta aqui de onde você está assistindo. Seu comentário é muito importante para nós. O sol da manhã de domingo filtrava-se pelas copas das árvores do Parque Barigui, em Curitiba, criando um mosaico de luz e sombra sobre o asfalto onde Dr. Hernandes caminhava. Ele usava tênis de corrida caros e fones de ouvido que bloqueavam o mundo exterior, exatamente como gostava. Aos 42 anos havia construído um império de tecnologia, mas sua rotina solitária era seu refúgio. Nada de interrupções, nada de imprevistos. Até que um menino magro de cabelo despenteado e olhos determinados atravessou seu caminho empurrando uma bicicleta velha, mas impecavelmente limpa. "Moço, o senhor compra minha bicicleta?" Hernandes parou irritado. Tirou os fones com um suspiro impaciente, pronto para dispensar mais um pedinte, mas a postura do garoto o fez hesitar. Não havia súplica naqueles olhos castanhos, havia orgulho. O menino segurava o guidão como quem oferece um tesouro, não um favor. "Não estou interessado em... É para minha mãe comer", Pedro interrompeu firme. "Ela está sem emprego há 3 meses. Eu sei que essa bicicleta vale algo porque meu avô me deu antes de morrer. Ela é antiga, mas funciona perfeitamente." A frase cortou o ar como uma lâmina afiada. Hernandes olhou para a bicicleta. Uma Monarch azul desbotada, com adesivos de times de futebol cuidadosamente colados no quadro. Um guidão com fita amarela enrolada à mão. Pneus remendados, mas cheios. Havia amor naquele objeto. "Quanto você quer?" R$ 50, disse Pedro levantando o queixo. "Mas ela vale mais. Se o senhor não quiser, eu vou tentar com outra pessoa." Hernandes sentiu algo estranho no peito. Uma pontada que não reconhecia. Talvez fosse a memória repentina de sua própria infância em uma favela de São Paulo, antes de tudo mudar. Ou talvez fosse a dignidade absurda daquele garoto oferecendo seu bem mais precioso como se fosse um negócio justo. Tirou a carteira e contou R$ 500. "Vou levar a bicicleta. Mas preciso que você me prometa uma coisa." Pedro arregalou os olhos, incrédulo. "O senhor vai me dar R$ 500? Por quê?" "Porque você está certo. Ela vale mais. E a condição é que você me diga onde mora. Preciso devolver a bicicleta quando você precisar dela de volta." "Não precisa devolver, moço. Negócio é negócio." Hernandes sorriu pela primeira vez em semanas. "Então considere um aluguel de longo prazo. Qual é seu nome?" "Pedro. E minha mãe é Roberta." "Onde vocês moram, Pedro?" O garoto hesitou, mas finalmente apontou para além do parque, na direção de um conjunto habitacional mais simples. "Na Vila São Francisco, casa número 47. Mas o senhor não precisa ir lá, minha mãe não gosta de ajuda." "Entendo", disse Hernandes pegando a bicicleta, "mas vou precisar do endereço completo para quando eu devolver isso." Pedro escreveu o endereço em um papel amassado e saiu correndo, com as notas na mão e lágrimas nos olhos. Hernandes ficou sozinho no parque, segurando uma bicicleta velha que parecia pesar 1 tonelada. Foi então que notou, amarrado ao guidão com um barbante, havia um pequeno desenho infantil plastificado. Era um retrato em giz de cera de 3 pessoas, um homem idoso, uma mulher sorridente e um menino. No canto, escrito com letra trêmula: "Família é para sempre. Vovô, mamãe e eu." Hernandes olhou para o desenho por longos minutos. A solidão de sua vida impecável e vazia nunca havia sido tão clara. Ele guardou o desenho no bolso, subiu na bicicleta, pela primeira vez em 25 anos, e pedalou devagar pelo parque, sentindo o vento no rosto e uma inquietação crescente no coração. 2 horas depois, ele estava na frente da casa número 47 da Vila São Francisco. A casa era pequena, mas a fachada estava limpa e as plantas da janela bem cuidadas. Hernandes tocou a campainha, segurando a bicicleta ao lado. Uma mulher abriu a porta e ele sentiu o ar faltar. Roberta era elegante, mesmo vestindo roupas simples.
Tinha olhos cansados, mas orgulhosos, e um porte que indicava que já conhecera dias melhores. Cabelos presos em um coque desfeito, mãos delicadas que seguravam a maçaneta com força, como se protegesse seu território. Posso ajudá-lo? A voz dela era fria, controlada. Eu vim devolver a bicicleta do seu filho. Os olhos de Roberta se estreitaram. Ela olhou para Pedro, que apareceu atrás dela com expressão culpada. Pedro me disse que vendeu a bicicleta. O que o senhor está fazendo aqui? Vim propor um acordo diferente, disse Hernandes, escolhendo as palavras. Posso entrar? Não. A resposta foi seca. O senhor não entende a humilhação, doutor. Não confunda R$ 500 com o preço da minha vergonha. Hernandes ficou paralisado. A frase o atingiu como um soco. Eu não quis. Eu sei o que o senhor quis, caridade e pena. Um gesto nobre para se sentir melhor consigo mesmo no caminho de volta para sua mansão. Roberta pegou a bicicleta das mãos dele. Obrigada pela gentileza, mas não precisamos disso. Pedro, devolva o dinheiro. Mãe, mas... Devolva. Agora. O garoto, com lágrimas nos olhos, estendeu as notas amassadas. Hernandes não as pegou. Eu não vim oferecer caridade, disse com voz firme. Vim oferecer um emprego. O silêncio foi pesado. Roberta olhou para ele com desconfiança, mas havia uma centelha de interesse e desespero que ela não conseguiu esconder completamente. Um emprego, ela repetiu cética. Preciso de uma coordenadora executiva, alguém com experiência em comunicação e gestão de projetos. Pedro me disse que você trabalhava em uma agência. Estou expandindo minha empresa e preciso de alguém competente. O senhor nem me conhece. Então me dê a chance de conhecer. Amanhã, às 14 horas, no meu escritório. Se você provar que é boa, o trabalho é seu. Se não for, pelo menos você teve uma entrevista honesta. Roberta hesitou, dividida entre o orgulho e a necessidade. Finalmente, após o que pareceu uma eternidade, ela assentiu. Eu vou. Mas se isso for pena disfarçada, o senhor vai se arrepender. Hernandes sorriu, um sorriso genuíno. Eu não duvido. Na segunda-feira, Roberta acordou às 5 horas da manhã. Passou uma hora escolhendo o único terno que ainda servia, um conjunto cinza que usava nas apresentações importantes da agência antes da demissão. Maquiagem leve para disfarçar as noites mal dormidas, cabelo preso em um coque profissional. Quando se olhou no espelho, viu a mulher que costumava ser, não a que se tornara nos últimos 3 meses. Pedro observava da porta do quarto, mordendo o lábio. Mãe, você vai conseguir. Aquele moço parecia legal. Não se iluda, meu amor, disse Roberta, ajeitando a gravata inexistente. Homens ricos não fazem favores de graça, mas se ele está oferecendo uma chance real, eu vou agarrar com todas as forças. Às 13h30, ela estava na frente do edifício comercial mais imponente de Curitiba. Um prédio de vidro espelhado que refletia as nuvens como um espelho para o céu. A recepção era intimidadora. Mármore branco, plantas ornamentais gigantes e uma recepcionista que a olhou de cima a baixo com desdém mal disfarçado. Roberta Santos, tenho uma reunião com o Dr. Hernandes às 14 horas. A recepcionista checou o sistema com expressão entediada. 15º andar. Ele está esperando. O elevador subiu em silêncio. Roberta respirou fundo, repassando mentalmente tudo o que sabia sobre gestão de projetos e comunicação corporativa. Não podia falhar. Não hoje. Hernandes a recebeu em uma sala de reuniões com vista panorâmica da cidade. Ele estava diferente, terno impecável, postura formal, mas os olhos tinham a mesma curiosidade do dia anterior. Roberta, obrigado por vir. Obrigada pela oportunidade, Dr. Hernandes. Hernandes, sem formalidades. Ele apontou para uma cadeira. Vou ser direto. Preciso de alguém para coordenar o lançamento de 3 novos produtos de software nos próximos 6 meses. Gerenciamento de equipes, cronogramas, comunicação interna e externa. Você tem experiência nisso? Roberta endireitou a postura. Trabalhei 5 anos na agência Conexão, coordenando campanhas para clientes de tecnologia e varejo.
Gerenciei equipes de até 20 pessoas. Cumpri prazos impossíveis e aumentei o engajamento dos projetos em 40% no último ano. Por que saiu? A pergunta a atingiu como uma pedra. Roberta hesitou, mas decidiu pela verdade. A agência perdeu o maior cliente. Cortaram 60% da equipe. Eu era uma das coordenadoras mais recentes, então fui uma das primeiras a sair. Hernandes assentiu, sem julgamento. E por que demorou 3 meses para encontrar outro emprego? Porque ninguém contrata uma mãe solteira de 35 anos que precisa sair às 17 horas para buscar o filho na escola. Porque as empresas querem pessoas disponíveis 24 horas. Porque ela parou, lutando contra a emoção. Porque eu não quis aceitar empregos que me pagariam metade do que eu valia, só porque estava desesperada. O silêncio foi denso. Hernandes se levantou e foi até a janela. Respeito isso, mas aqui é diferente. Vou te colocar à prova agora mesmo. Ele pegou uma pasta e entregou a Roberta. Tenho uma reunião com um cliente difícil em 1 hora, a Megatech Solutions. Eles querem cancelar o contrato porque acham que nosso software não atende às necessidades deles. Li o relatório técnico, mas preciso de alguém que saiba traduzir tecnologia em benefícios reais. Você tem 45 minutos para ler isso e me ajudar a salvar esse contrato. Roberta sentiu o coração disparar. Era um teste, e ela sabia. Pegou a pasta e começou a ler com intensidade. Dados técnicos, reclamações do cliente, especificações do software. Sua mente começou a trabalhar como nos velhos tempos. 30 minutos depois, ela levantou a cabeça. Pronto. Hernandes arqueou uma sobrancelha. Já? O problema não é o software, é a comunicação. Eles estão usando apenas 30% das funcionalidades, porque ninguém explicou as integrações avançadas. Olhe aqui. Ela apontou para uma seção do relatório. Eles reclamam de lentidão no processamento de dados, mas estão ignorando o módulo de otimização automática, que já vem incluído. Precisamos de uma apresentação visual que mostre, passo a passo, como ativar essas funções. E uma proposta de treinamento personalizado para a equipe deles. Hernandes se aproximou impressionado. Continue. Além disso, eles mencionam que a concorrência oferece relatórios personalizados. Seu software também oferece, mas está na versão Premium que eles não adquiriram. Ofereça um upgrade temporário de 3 meses como gesto de boa vontade. Isso vai mostrar o valor real e eles vão querer manter. Hernandes sorriu. Um sorriso genuíno de admiração. Você acabou de salvar um contrato de 2 milhões de reais. Roberta sentiu as pernas fraquejarem, mas manteve a compostura. Então eu consegui o emprego? Não. O coração dela despencou. Você vai comigo nessa reunião. Se conseguir convencer o cliente, o emprego é seu. Com salário de coordenadora executiva, benefícios completos e horário flexível para buscar seu filho. Roberta piscou, sem acreditar. Está falando sério? Completamente, mas tem uma condição. Qual? Que você nunca mais duvide do seu valor. E que nunca mais aceite menos do que merece. 1 hora e 15 minutos depois, Roberta saiu da sala de reuniões com as pernas trêmulas. O cliente da Megatech havia assinado não apenas a renovação do contrato, mas também uma expansão de serviços. Hernandes a acompanhou até o corredor com expressão satisfeita. Bem-vinda à equipe, Roberta. Ela queria chorar, gritar, abraçá-lo, mas se conteve. Obrigada. Eu não sei o que dizer. Não diga nada. Só apareça amanhã às 9 horas para assinar o contrato e conhecer sua equipe. Quando Roberta saiu do prédio, ligou para Pedro chorando. Mãe, o que aconteceu? Você está bem? Estou ótima, meu amor. Melhor do que estive em meses. Eu consegui o emprego. O grito de alegria de Pedro ecoou pelo telefone e Roberta sorriu pelas lágrimas. Pela primeira vez em muito tempo, o futuro parecia possível. Mas na semana seguinte, a realidade se mostrou mais dura do que ela imaginava. As outras funcionárias, especialmente Camila, a assistente executiva anterior, a olhavam com desconfiança e hostilidade mal disfarçada. Ela só está aqui porque o chefe teve pena, murmurou Camila no corredor,
alto o suficiente para Roberta ouvir. Todo mundo sabe como ela conseguiu o emprego. Apareceu com uma história triste e pronto. Roberta apertou os punhos, mas continuou andando. Não responderia. Provaria seu valor com trabalho, e foi exatamente o que fez. Nos primeiros 15 dias, ela reestruturou o cronograma de lançamento dos produtos, identificou 3 gargalos na comunicação interna e aumentou a eficiência das reuniões em 35%. Hernandes observava tudo de longe, impressionado, e cada vez mais atraído pela força silenciosa daquela mulher. Certa manhã, enquanto revisavam relatórios juntos, seus olhos se encontraram por um segundo a mais que o necessário. Roberta desviou o olhar primeiro, sentindo o rosto esquentar. "Você está fazendo um trabalho excepcional", disse Hernandes, com voz mais suave. As reclamações cessaram. A equipe está produzindo melhor. Você tem um talento natural para a liderança. Obrigada. Mas ainda sinto que algumas pessoas aqui me veem como uma intrusa. Deixe que pensem o que quiserem. Você não deve nada a ninguém. Só continue sendo excelente. Roberta sorriu, mas por dentro havia uma dúvida crescente. E se eles estivessem certos? E se Hernandes realmente a contratara por pena? E se tudo aquilo fosse apenas caridade disfarçada? Essa dúvida a atormentava todas as noites, até que uma crise forçou a verdade a emergir. A crise veio em uma quinta-feira chuvosa, daquelas em que o céu de Curitiba parecia pesar sobre os prédios. Logo cedo, Pedro acordou ardendo em febre, olhos vidrados, corpo mole, respiração pesada. "Mãe", ele murmurou rouco, "estou com muita dor de cabeça." Roberta encostou a mão na testa dele e sentiu o coração disparar. "Você está pegando fogo, filho. Vamos para o posto de saúde." Olhou para o relógio. 7 horas da manhã. Às 10 horas, ela teria a reunião mais importante desde que entrara na empresa. A apresentação final da campanha integrada dos 3 produtos de software, diante de toda a diretoria e de um possível investidor internacional. "Meu Deus, justo hoje", sussurrou, sentindo o desespero subir como um nó na garganta. No ônibus a caminho do posto, ela mandou uma mensagem para Hernandes. "Bom dia. O Pedro acordou com febre alta. Estou levando ele no posto. Não sei se consigo chegar a tempo da reunião das 10 horas. Me desculpe." Hernandes respondeu poucos minutos depois. "Fique calma. Cuide do Pedro primeiro. Mantenha-me informado. Se precisar, remarcamos." Roberta mordeu o lábio. Remarcar? Depois de semanas de preparação? Não podia. No posto, o médico examinou Pedro com atenção. "É uma virose forte. A febre está alta, mas é controlável. Ele precisa de repouso, hidratação e observação. Se piorar, levem para o hospital." Roberta ficou dividida entre o alívio e a culpa. Pedro segurou a mão dela. "Mãe, vai trabalhar. Eu vou ficar bem." "Eu não vou te deixar sozinho assim. Eu fico na casa da dona Clotilde", insistiu ele, citando a vizinha aposentada que sempre ajudava quando podia. "Ela cuida de mim. Você não pode perder essa reunião. Você falou que era importante." Ela fechou os olhos por um instante. Era como se o filho estivesse mais maduro do que a própria situação permitia. 1 hora depois, Pedro estava deitado no sofá da casa da vizinha com uma bolsa de água fria na testa. Roberta o beijou na testa, com o coração em pedaços. "Qualquer coisa me liga na hora, dona Clotilde, por favor." "Vai tranquila, menina. O pequeno vai ficar bem. Agora é sua vez de pensar um pouco em você também." Roberta correu para o ponto de ônibus debaixo de chuva, sentindo a roupa colar no corpo. Quando chegou ao prédio da empresa, já passava das 9h50. Entrou na sala de reunião ofegante, com os cabelos ainda úmidos, tentando parecer composta. As funcionárias a olharam com um misto de desprezo e satisfação mal disfarçada. Camila sussurrou para a colega ao lado. "Vai começar o show da pobrezinha esforçada." Hernandes estava na cabeceira da mesa. Quando a viu entrar, os olhos se suavizaram. "Roberta, que bom que conseguiu vir. Está tudo bem com o Pedro?" "Virose forte, mas está medicado e em boas mãos", respondeu, lutando para estabilizar a voz. "Podemos começar."
A apresentação foi intensa. Em vez de se perder nos detalhes técnicos, Roberta usou histórias, exemplos concretos, metáforas visuais. Mostrou como cada um dos 3 produtos poderia transformar a rotina das empresas, não apenas em números, mas em pessoas, tempo e qualidade de vida. Os diretores, inicialmente céticos, começaram a fazer perguntas. O investidor internacional, conectado por videoconferência, pediu esclarecimentos técnicos. Roberta respondeu com segurança, traduzindo a linguagem complexa em algo humano. Ao final da reunião, o diretor financeiro se inclinou para a frente. Dr. Hernandes, com essa estratégia de posicionamento e essa comunicação clara, temos um potencial de aumento de faturamento de no mínimo 25% no próximo ano. O investidor sorriu pela tela. Se vocês tiverem essa mulher liderando a comunicação, eu aumento minha proposta em 15%. Um murmurinho percorreu a sala. Hernandes olhou para Roberta com um brilho que misturava orgulho e algo mais profundo. Ela não está liderando a comunicação, ele disse. Ela está redesenhando o jeito como a empresa fala com o mundo. Quando saíram da sala, as pernas de Roberta tremiam, mas era uma tremedeira diferente daquela da primeira reunião. Era a adrenalina. Vitória. No corredor, no entanto, o veneno voltou. Parabéns, Roberta, disse Camila com um sorriso forçado. Mandou bem. Deve ser bom ter o dono da empresa como seu fã número 1, né? Facilita bastante. Roberta respirou fundo. Não tenho tempo para esse tipo de comentário, Camila. Ah, claro. Quem vem da favela tem pressa mesmo. Vai que a sorte acaba, né? Antes que Roberta pudesse responder, uma voz firme ecoou atrás delas. Camila. Hernandes se aproximou, o rosto sério. Uma palavra. Ela engoliu seco. Minutos depois, a notícia correu pela empresa. Camila havia sido oficialmente remanejada para outro setor, sem contato direto com a diretoria. No dia seguinte, os cochichos maldosos diminuíram significativamente. Naquela tarde, Roberta entrou na sala de Hernandes para entregar um relatório. Ele estava sem paletó, mangas da camisa dobradas, gravata afrouxada. Parecia mais humano, menos inalcançável. Como está o Pedro? Perguntou ele. A febre baixou um pouco. Vou buscá-lo assim que sair daqui. Você não deveria ter vindo hoje, disse Hernandes olhando nos olhos dela. Eu teria entendido. Eu não podia perder essa oportunidade, respondeu Roberta. Não depois de tudo que você fez por mim. Eu só abri a porta, Roberta. Você que entrou e reformou a casa inteira. Ela sorriu sem jeito. O silêncio entre os dois ficou denso, carregado de algo não dito. Obrigada por me defender, ela sussurrou. Quanto a Camila, não defendi você por pena, ele respondeu sério. Defendi porque não admito injustiça e porque você é uma das profissionais mais valiosas que essa empresa já teve. Os olhos de Roberta brilharam, mas ela desviou o olhar. Às vezes, eu ainda me pergunto se você me contratou pela minha competência ou pela minha história triste. Hernandes respirou fundo, como se a pergunta o atingisse no ponto cego. Essa é uma conversa que eu quero ter com calma, ele disse. Sem o peso do escritório, sem o relógio mandando na gente. Talvez um dia, ela respondeu dando um passo para trás. Agora eu preciso ir buscar meu filho. Naquela noite, Hernandes tomou uma decisão impulsiva. Pegou a bicicleta de Pedro, que ele mantinha em uma pequena sala de descanso no escritório, e a colocou no porta-malas do carro. Dirigiu até a Vila São Francisco, sem avisar. Chegando lá, encontrou Pedro sentado na calçada, já com a febre mais baixa, desenhando em um caderno velho. O menino levantou a cabeça e sorriu. Oi, doutor. Oi, Pedro, como você está? Melhor. A dona Clotilde fez sopa. A mãe ainda não chegou, mas ela disse que hoje foi o dia mais importante do trabalho novo. Hernandes sentou ao lado dele, na calçada. Um gesto simples, mas completamente fora da sua rotina, de homem de terno e agenda lotada. O que você está desenhando? Pedro mostrou o caderno. Era uma bicicleta e 3 pessoas, de mãos dadas, em um parque. Um homem, uma mulher e uma criança. É a gente, explicou o menino com naturalidade. Eu, minha mãe e o senhor. Hernandes sentiu algo apertar o peito. Por que eu?
porque o senhor olha para minha mãe do mesmo jeito que olhou para a minha bicicleta aquele dia no parque, disse Pedro, sem maldade, apenas com observação pura, como se ela fosse a coisa mais importante do mundo naquela hora. Hernandes ficou em silêncio. As palavras do menino ecoaram na mente como um espelho incômodo, mas verdadeiro. Naquele exato momento, Roberta virou a esquina vindo do ponto de ônibus. Parou surpresa ao ver os dois. Hernandes, o que você está fazendo aqui? Vim ver se o Pedro estava bem e devolver isso. Ele abriu o porta-malas e tirou a bicicleta. Roberta arregalou os olhos. Eu já falei que não quero caridade. Não é caridade, ele respondeu. É simbólico. Hoje você provou para uma sala cheia de diretores que não está aqui por pena. Está aqui porque é brilhante. Essa bicicleta não representa mais necessidade. Representa o começo de tudo. O dia em que minha vida começou a mudar sem que eu percebesse. Os olhos de Roberta se encheram de lágrimas, mas ela as conteve. Eu ainda não sei se acredito em você, disse, com a voz trêmula. Mas hoje, pela primeira vez, eu quero acreditar. Pedro, entre eles, segurava o desenho com cuidado. 3 silhuetas de mãos dadas em um parque. Hernandes olhou para a bicicleta, para o menino, para Roberta, e sentiu que algo dentro dele finalmente saía do modo automático. Mas ainda havia uma ferida aberta, a dúvida de Roberta sobre igualdade. E essa ferida cobraria seu preço em breve. 3 semanas se passaram desde a noite da bicicleta. A dinâmica entre Hernandes e Roberta mudou de forma sutil, mas perceptível. Eles trabalhavam lado a lado diariamente, e a admiração profissional começava a transbordar para território mais perigoso. Olhares que duravam meio segundo a mais. Mãos que quase se tocavam ao passar documentos. Conversas que se estendiam além do necessário. Pedro percebia tudo com a clareza implacável das crianças. Certa manhã, enquanto se arrumava para a escola, ele olhou para Roberta com seriedade. Mãe, você gosta do Dr. Hernandes? Roberta quase engasgou com o café. O quê? Pedro, isso é conversa de criança? Não estou brincando. Você fica diferente quando fala dele. E ele fica olhando para você quando pensa que ninguém está vendo. Roberta sentiu o rosto esquentar. Ele é meu chefe, Pedro. Só isso. Tá bom, disse o menino com um sorriso maroto. Se você diz... Mas a verdade é que Roberta também sentia, e isso a apavorava. Não podia se permitir confundir gratidão com afeto. Não podia arriscar tudo, o emprego, a estabilidade, o futuro de Pedro, por algo tão frágil quanto um sentimento. A ruptura veio em uma sexta-feira à tarde. Roberta estava organizando os últimos detalhes do lançamento oficial dos produtos quando recebeu um telefonema da escola de Pedro. Senhora Roberta, é da diretoria da Escola Municipal Santos Dumont. O Pedro passou mal durante a aula de educação física. Caiu e bateu a cabeça. Nada grave, mas é melhor a senhora vir buscá-lo para fazer uma avaliação médica. O sangue gelou nas veias dela. Eu vou agora. Já saio. Pegou a bolsa e correu para a porta. Mas Camila, agora em outro setor, mas ainda circulando pelo andar, a interceptou no corredor. Saindo mais cedo de novo, Roberta? Deve ser bom ter essa liberdade. Roberta nem respondeu. Passou direto, mas no elevador a culpa começou a pesar. Ela estava faltando justo no dia em que Hernandes precisava fechar os últimos contratos com fornecedores. Mas o que podia fazer? Era o filho dela. Tudo tinha que esperar. Chegando na escola, encontrou Pedro sentado na enfermaria com um curativo na testa. Ele sorriu ao vê-la, tentando parecer corajoso. Oi, mãe. Foi só um arranhão. Meu Deus, Pedro! Ela o abraçou com força. Você está bem? Dói muito? Não. A tia da enfermaria disse que não foi nada sério, mas ela falou que é melhor eu ficar em casa hoje. Roberta levou Pedro ao pronto-socorro por precaução. Depois de 2 horas de espera e exames, o médico confirmou que era apenas um corte superficial, sem sinais de trauma craniano. Ela voltou para casa com o filho às 19 horas, exausta e cheia de mensagens não lidas no celular. A maioria era do trabalho. Uma era de Hernandes. Roberta, está tudo bem? Me liga quando puder. Não se preocupe com o trabalho. Cuide do que é importante.
O resto espera. Ela leu a mensagem 3 vezes, sentindo algo quente e confuso no peito. Como ele conseguia dizer as coisas certas sempre? Como conseguia deixá-la tão vulnerável com tão pouco? Depois de colocar Pedro na cama, ela ligou para Hernandes. Ele atendeu no primeiro toque. Roberta, como está o Pedro? Ele está bem. Foi só um susto. Desculpa por ter saído sem avisar direito. Você não precisa pedir desculpas. Família vem primeiro. Sempre. Houve um silêncio e então Hernandes continuou com voz hesitante. Eu preciso falar com você, pessoalmente. Não sobre trabalho. O coração de Roberta disparou. Sobre o que, então? Sobre nós. A palavra ficou suspensa no ar, pesada e irrevogável. Hernandes, não existe nós. Talvez não exista ainda, mas eu quero que exista. Roberta fechou os olhos, lutando contra as lágrimas. Não podemos ter essa conversa. Você é meu chefe. Eu sou sua funcionária. Você me salvou quando eu estava no fundo do poço. Como você espera que eu saiba se o que sinto é real ou apenas gratidão? Então me encontre amanhã. Sem o escritório, sem o peso do trabalho. Só você e eu. Vamos ter a conversa que estamos evitando há semanas. E se eu disser não? Então eu vou respeitar. Mas pelo menos saiba que o que sinto por você não tem nada a ver com pena. Tem a ver com admiração, respeito e... algo que eu não sentia há muito tempo. Roberta desligou o telefone sem responder, o coração em tumulto. No sábado de manhã, contra todos os seus instintos, Roberta deixou Pedro com a dona Clotilde e foi ao Parque Barigui, o mesmo lugar onde tudo havia começado. Hernandes já estava lá, sentado em um banco, vestindo roupas casuais pela primeira vez desde que ela o conhecera. Jeans, camisa simples, tênis de corrida, parecia mais jovem, mais humano. Você veio, ele disse levantando-se. Vim porque preciso saber a verdade, respondeu Roberta, firme. Antes que isso vá longe demais, eles caminharam lado a lado pelo parque, em silêncio no começo. Finalmente Roberta parou e o encarou. Você me contratou por pena ou por competência? Hernandes respirou fundo. No começo, um pouco dos dois. Não vou mentir. Quando o Pedro me ofereceu aquela bicicleta, eu vi algo em vocês que me lembrou de mim mesmo. Antes de tudo isso, antes do dinheiro, antes da solidão. Eu quis ajudar, mas quando você entrou no meu escritório naquele primeiro dia, com aquele orgulho ferido e aquela dignidade inabalável, tudo mudou. Ele deu um passo à frente, os olhos fixos nos dela. Você provou seu valor na primeira semana. Salvou contratos, reorganizou equipes, trouxe inovação. A pena desapareceu. O que ficou foi respeito. E então, admiração. E então, isso. Isso o quê? Ela sussurrou. Esse desejo de estar perto de você. Esse medo de que você saia da minha vida. Essa vontade de te conhecer além do trabalho. De saber o que te faz rir, o que te assusta, o que você sonha quando fecha os olhos à noite. Roberta sentiu as lágrimas escaparem. Como você espera que eu acredite? Você é rico, poderoso, pode ter qualquer mulher que quiser. Por que eu? Porque você é a única que me olha como se eu fosse apenas um homem, ele respondeu, a voz rouca. Todas as outras me veem como uma conta bancária. Você me vê como alguém que ainda tem muito a aprender. Alguém imperfeito. Alguém que precisa de propósito, não só de lucro. Ele segurou as mãos dela, gentil, mas firme. Roberta, eu não quero te salvar. Eu quero caminhar ao seu lado. Você já se salvou sozinha. Eu só quero estar aqui. Se você deixar. Roberta olhou para as mãos deles entrelaçadas. Tão diferentes. Tão iguais. E se eu disser que tenho medo? Então eu espero. O tempo que você precisar. E se eu disser que não sei se consigo separar o que sinto de gratidão? Hernandes sorriu, levantando a mão dela até os lábios e beijando de leve. Então vamos descobrir juntos, sem pressa, sem pressão, só verdade. Roberta fechou os olhos, sentindo o toque dele como uma promessa.
E pela primeira vez permitiu-se acreditar que talvez, apenas talvez, ela merecesse aquilo. Mas o universo ainda tinha um último teste reservado. Na segunda-feira seguinte, um e-mail anônimo chegou à diretoria da empresa, com acusações de nepotismo e favorecimento. O assunto dizia: investigação sobre relacionamento inadequado entre CEO e funcionária. A tempestade estava apenas começando, e dessa vez a luta seria pelo direito deles de se amarem sem que ninguém duvidasse do mérito de Roberta. A tensão estava no ar quando Roberta entrou no escritório na manhã de segunda. Os olhares eram diferentes, alguns curiosos, outros julgadores. Ela manteve a cabeça erguida, mas por dentro, o pânico começava a tomar forma. Hernandes a chamou na sala dele antes mesmo que ela se sentasse na própria mesa. Precisamos conversar. Ele fechou a porta e mostrou o e-mail. Roberta leu cada palavra, sentindo o sangue ferver. Isso é ridículo. Não temos nenhum relacionamento inadequado, nem sequer estamos... Eu sei, ele interrompeu. Mas alguém quer plantar essa dúvida. E em empresas grandes, dúvidas viram fatos se não forem combatidas imediatamente. O que você vai fazer? Hernandes olhou nos olhos dela com determinação. Vou provar com números e fatos que você é a profissional mais valiosa que essa empresa ganhou nos últimos 5 anos. Vou mostrar os resultados, os contratos salvos, os projetos concluídos. E vou deixar claro que se alguém tem problema com isso, o problema é preconceito, não nepotismo. Roberta sentiu os olhos arderem. Você vai se expor por minha causa? Não é por você, é por nós e pela verdade. Naquele momento ela soube. Não era mais gratidão. Era amor. Real, assustador e inevitável. A reunião extraordinária da diretoria foi convocada para a quarta-feira seguinte. Hernandes pediu que Roberta estivesse presente, não como acusada, mas como protagonista de sua própria defesa. Ela passou as noites anteriores oscilando entre a revolta e o medo. Pedro percebia a tensão e, na noite de terça, subiu na cama ao lado dela. Mãe, você vai ficar bem. O Dr. Hernandes não vai deixar nada de ruim acontecer com você. Meu amor, às vezes as coisas não dependem só de uma pessoa, ela disse, acariciando o cabelo do filho. Mas ele te ama, disse Pedro, com a simplicidade devastadora das crianças. Quando alguém ama de verdade, não deixa a pessoa sozinha na hora difícil. Meu avô me ensinou isso. Roberta abraçou o filho com força, sentindo as lágrimas caírem. Aquele menino era mais sábio do que ela merecia. Na manhã de quarta, Roberta entrou na sala de reuniões com a coluna ereta e o queixo erguido. Os 5 diretores já estavam sentados, expressões variando entre curiosidade e desconforto. Hernandes estava na cabeceira da mesa, sério e impecável. Bom dia a todos. Convoquei esta reunião para tratar de um assunto grave. Uma acusação anônima de nepotismo, envolvendo minha relação profissional com a coordenadora executiva, Roberta Santos. O silêncio era pesado. Roberta manteve as mãos firmemente apoiadas na mesa, controlando o tremor. Hernandes continuou projetando dados na tela grande. Desde que Roberta entrou nesta empresa, há 3 meses, os seguintes resultados foram alcançados. Aumento de 32% na eficiência das reuniões interdepartamentais. Redução de 40% nos atrasos de entrega de projetos. Economia de 18% no orçamento de marketing devido à reestruturação estratégica que ela propôs. E o fechamento de 3 contratos que estavam à beira do cancelamento, totalizando 4,2 milhões de reais em receita preservada. Ele pausou, deixando os números ecoarem. Esses são fatos, números, resultados mensuráveis que qualquer auditoria externa pode confirmar. A pergunta que faço a esta diretoria é: alguém aqui, honestamente, acredita que esses resultados foram alcançados por favorecimento? O diretor financeiro, um homem grisalho chamado Alberto, se inclinou para a frente. Dr. Hernandes, ninguém está questionando a competência da senhora Roberta. A questão é a aparência de conflito de interesses. Houve rumores de que ela foi contratada sob circunstâncias incomuns. Hernandes virou-se para Roberta. Gostaria de responder a isso? Roberta respirou fundo, era a hora.
É verdade que as circunstâncias da minha contratação foram incomuns. Ela começou, a voz firme. Meu filho vendeu sua bicicleta para um estranho no parque porque estávamos passando fome. Esse estranho era o Dr. Hernandes. Ele poderia ter simplesmente dado o dinheiro e seguido sua vida. Mas não fez isso. Ele me ofereceu uma oportunidade de provar meu valor. Ela olhou para cada diretor um por um. Eu poderia ter recusado por orgulho. Eu quase recusei. Mas escolhi aceitar porque sabia que era boa no que faço. E provei isso todos os dias desde então. Não pedi favores. Não aceitei tratamento especial. Trabalhei o dobro de qualquer outra pessoa nesta sala, porque sabia que estariam me observando, esperando que eu falhasse. Sua voz tremeu, mas ela continuou. Se vocês acreditam que eu não mereço estar aqui, então me demitam. Mas façam isso baseados em performance, não em preconceito. Porque se for por resultados, eu estou disposta a competir com qualquer um. O silêncio após seu discurso foi absoluto. A diretora de recursos humanos, uma mulher chamada Beatriz, foi a primeira a falar. Eu revisei seu histórico completo, Roberta. Antes de vir para cá, você tinha um currículo exemplar. 5 anos de experiência, prêmios de desempenho, cartas de recomendação impecáveis. A única razão pela qual você estava desempregada era porque o mercado é brutal com mães solteiras. Isso não é segredo para ninguém nesta sala. Ela olhou para os colegas. Francamente, deveríamos estar gratos por ter alguém com esse perfil. A única coisa em comum aqui é que alguém finalmente deu a ela a chance que sempre mereceu. Alberto assentiu lentamente. Concordo. Retiro minhas objeções. Não vejo conflito de interesses. Vejo competência recompensada. Um por um, os outros diretores concordaram. O e-mail anônimo foi descartado como difamação infundada. Hernandes agradeceu a todos e encerrou a reunião. Quando a sala esvaziou, apenas eles dois ficaram. Roberta sentiu as pernas fraquejarem e Hernandes a segurou pelo braço. Você foi incrível, ele disse com admiração nos olhos. Eu estava morrendo de medo, ela confessou, rindo e chorando ao mesmo tempo. Mas não mostrou. Você se defendeu como uma leoa, e agora ninguém pode questionar seu lugar aqui. Roberta olhou para ele, os olhos ainda úmidos. E nós? O que acontece com a gente agora? Hernandes sorriu, aquele sorriso raro que transformava seu rosto inteiro. Agora que provamos que não há conflito de interesses profissional, talvez possamos explorar o conflito de interesses pessoal. Ela riu, um som leve e libertador. Você está me pedindo em namoro, Dr. Hernandes? Estou pedindo uma chance para te conhecer fora daqui, para te levar para jantar, para conhecer melhor o Pedro, para descobrir se o que sentimos é tão real quanto parece. Roberta ficou em silêncio por um momento e então assentiu. Uma chance. Mas devagar. Eu ainda estou aprendendo a confiar nisso. Devagar é perfeito, ele sussurrou pegando a mão dela. Temos todo o tempo do mundo. 3 meses depois, em um sábado ensolarado, Hernandes levou Roberta e Pedro de volta ao Parque Barigui. Mas dessa vez, não era apenas um passeio. Era um encontro planejado com piquenique, pipas e risadas. Pedro corria à frente, empinando uma pipa vermelha que Hernandes havia comprado especialmente para ele. Roberta e Hernandes caminhavam lado a lado, dedos entrelaçados. Sabe o que é engraçado? Disse Roberta, parando para olhar ao redor. Há 6 meses eu estava no fundo do poço, sem emprego, sem esperança, vendendo a bicicleta do meu filho para comprar comida. E agora estou aqui, com você, feliz. Você sempre foi forte o suficiente para chegar aqui, respondeu Hernandes. Eu só tive a sorte de estar no caminho. Não foi sorte, ela corrigiu. Foi escolha. Você escolheu parar. Escolheu ouvir. Escolheu ver além da aparência. Hernandes a puxou para mais perto. E você escolheu confiar. Escolheu lutar. Escolheu acreditar que merecia mais. Pedro correu até eles, ofegante e sorridente. Olha, a pipa está super alta. Hernandes se abaixou até a altura do menino. Pedro, posso te fazer uma pergunta séria? Pode. Como você se sentiria se eu pedisse para namorar sua mãe? De verdade, oficialmente. Pedro olhou para a mãe, depois para Hernandes
e então deu de ombros com a tranquilidade de quem já sabia a resposta. Eu acho ótimo, mas só se você prometer 3 coisas. Quais? Primeira, que você vai sempre cuidar da minha mãe. Segunda, que você vai me ensinar a andar de bicicleta direito, porque eu ainda caio muito. Terceira, que a gente vai vir neste parque todo mês para soltar pipa. Hernandes estendeu a mão solene. Prometo as 3 coisas. Trato feito? Pedro apertou a mão dele com força. Trato feito. Roberta não conseguiu segurar as lágrimas. Hernandes se levantou e a abraçou, e os 3 ficaram ali, sob o céu azul, formando uma constelação improvável de amor, esperança e recomeços. 6 meses depois, Roberta estava em sua mesa no escritório, quando Hernandes entrou com uma expressão misteriosa. Ele colocou uma caixa embrulhada sobre a mesa dela. "O que é isso?" ela perguntou curiosa. "Abra." Dentro da caixa estava uma foto emoldurada. A bicicleta azul de Pedro, agora restaurada e brilhante, apoiada contra uma árvore no Parque Barigui. Ao lado da bicicleta, 3 silhuetas de mãos dadas. Um homem, uma mulher e uma criança. Embaixo da foto, uma plaquinha dourada dizia: "Onde tudo começou. Onde tudo faz sentido." "Eu mandei restaurar a bicicleta", explicou Hernandes. "E tirei essa foto semana passada, no nosso dia de pipa. Queria que você tivesse isso, para lembrar de onde viemos e de onde podemos ir." Roberta segurou a foto com as 2 mãos, os olhos marejados. "Eu te amo", ela sussurrou, pela primeira vez dizendo as palavras em voz alta. Hernandes sorriu, aquele sorriso que ela aprendera a reconhecer como sinal de felicidade verdadeira. "Eu também te amo. E ao Pedro. Vocês me deram algo que eu não sabia que estava faltando. Uma família, um propósito, um lar." Ele se ajoelhou ao lado da cadeira dela. "Roberta Santos, eu sei que é cedo. Eu sei que ainda temos muito pela frente. Mas quero que você saiba que minha intenção é clara. Eu quero construir uma vida com você. Quero ser o homem que está ao seu lado em todas as batalhas. Quero ser o pai que Pedro merece. E quando você estiver pronta, não agora, mas um dia, quero te pedir em casamento do jeito certo." Roberta puxou o rosto dele para perto e o beijou, com toda a intensidade de quem finalmente acreditava que merecia ser amada. "Eu estou pronta", ela sussurrou contra os lábios dele. "Não para casar agora, mas para construir isso com você, para acreditar que isso é real, para deixar o medo ir embora e abraçar o amor."